Tudo pode acontecer. Feche os olhos, solte o seu prazer. Quando o sonho traz, a vida traz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto extremamente interessante. Como todos aqueles que nós falamos, que sempre nos eleva e sempre nos posiciona novos ensinamentos. E hoje nós vamos falar a respeito dos chakras. Lembrando que chakra na realidade vem do sânscrito, significa roda, né? Chakra significa roda. E quero lembrar que a pronúncia correta seria chakra e não chakra. Muitas pessoas na realidade falam chakra, né? O sétimo chakra, o sexto chakra. Não existe isso. Chakra é um terreno de mais de 1000 metros, vamos pensar assim, né? De 1000 a 2000 metros, na realidade, seria um terreno. Então, não é chakra, é chakra, que vem do sânscrito. Do outro lado, eu digo o seguinte, que nós que estamos no Brasil, ao invés de falarmos de uma forma no sânscrito, que seria o chakra, ou então falar de uma forma diferenciada, ou até errar a pronúncia, seria interessante se nós falássemos das rodas, né? São as 7 rodas maiores que nós temos no nosso corpo, além de todas as energias que compõem um corpo, de certa forma. Sempre digo às pessoas que o pronunciamento deve sempre ser pronunciado de uma forma correta, para que a gente possa receber essas energias e também doar essas energias de uma forma extremamente positiva. Sendo que os 7 chakras são os principais e também podemos chamar os 7 sóis, 7 sistemas de evolução, 7 dias da criação que estão projetados no ser humano, né? Isso é muito importante. É por isso que dizemos que o que está acima é igual e análogo ao que está abaixo, falando-se no sistema do universo, sem dúvida alguma, ou em nosso sistema energético. Observe essa citação. Quando você vê o céu em uma noite clara, você observa centenas de estrelas, né? Milhares de estrelas, de pontos luminosos, podemos chamar assim. Em nosso perispírito é idêntico. Se nós tivermos um médium que tenha o processo da visão, vamos dizer assim, ele vai observar, se tiver um médium dentro do processo, na linha da observação, você vai ter um médium, na realidade, que tem uma visão muito clara de todos esses pontos, que são os pontos sagrados, na realidade, em uma pessoa, pode ter certeza. Observe essa analogia. Quando você olha o universo, existe um local no firmamento chamado de eclíptica, ok? Então, quando nós olhamos para o universo, nós observamos um local chamado de eclíptica. Essa imagem, inclusive, eu tenho nas imagens iniciais que acontecem antes de começar a palestra. Nós temos uma imagem da eclíptica para você poder olhar e poder observar. Que essa imagem, na realidade, é o lugar onde todos os planetas passam, que possui 8 graus acima e 8 graus abaixo do ponto central dessa eclíptica. Então, se nós tivermos essa eclíptica, nós temos 8 graus acima e 8 graus abaixo dessa eclíptica, no caso. Que somamos, se a gente somarmos, na realidade, esses 8 e 8 acima e 8 abaixo, nós temos a soma que daria um total de 16, que é o arcano do tarô, correspondente à casa de Deus. Olha que interessante. Estamos aqui adotando a Terra como ponto de referência, afinal estamos situados na Terra, né? Nós estamos na Terra, então automaticamente nossa visão sai daqui para o espaço. Sendo assim, eclíptica é a coluna vertebral do nosso planeta. Todo chakra possui energia do planeta, né? Todos os chakras, na realidade, possuem a composição e as energias do planeta. Em nosso corpo etérico temos essas energias correspondendo ao nosso estado latente, por isso temos a formação e elevação da nossa alma através desses centros de forças e plexos e chakras, né? Nós vamos citar ali na frente o que é um centro de força, o que é um plexus para você entender. Por isso o primeiro sistema de evolução está no básico, que corresponde ao 7º chakra.
que veio junto ao início do planeta no reino mineral, que por conseguinte trouxe-nos o raio azul, que utilizamos muito em trabalhos espirituais. Dessa forma, quando algum irmão, quando alguma irmã está com deficiência no sistema ósseo, que tem a ver com o início da composição do corpo, mostra que seu chakra sétimo, né, seu básico na realidade, está desequilibrado, pois o chakra da composição inicial, que é o chakra da composição inicial, então esse chakra está desequilibrado, o sol desse chakra está apagado, podemos dizer assim. O sexto chakra é o esplênico, né, que é o chakra do baço, do lado esquerdo do corpo. Muita gente confunde esse chakra com o plexo, que não é chakra, ok? Plexo é plexo, chakra é chakra. Vamos explicar ali na frente para você entender. Plexos são inúmeros pontos que nós temos entrelaçados de ramificações nervosas, né? Então os plexos são inúmeros pontos que nós temos entrelaçados de ramificações nervosas. Sendo assim, os chakras se desenvolvem através dos plexos nervosos do homem. No seu nascimento, quando nasce o seu corpo físico, você tem um período que através desses plexos, na realidade, começa a se compor os chakras, que é importante para o seu trabalho espiritual e o seu trabalho energético na sua caminhada como corpo e como alma, sem dúvida alguma. Depois de desenvolvido o chakra, se torna um ponto ou um sol que fica projetado em seu corpo, sendo que os 7 maiores ramificam os menores através de energias. Outro detalhe extremamente importante é que muitos desenham os chakras um embaixo do outro. Se vocês observarem isso, vocês vão ver que um sempre está abaixo do outro, que é uma forma errada, que não é assim que funciona, sem dúvida alguma. Por que não? Porque nós temos o caminho da Kundalini. E o caminho da Kundalini, ou também conhecida como serpente cósmica, vamos dizer assim, observem uma serpente, a mesma caminha através de movimentos para a direita e para a esquerda, ok? Então esse movimento da direita para a esquerda e esquerda para a direita, que é o movimento da serpente, automaticamente os chakras caminham dentro dessa concepção no caso. Somente a partir do terceiro chakra é que existe um alinhar dos chakras, sendo assim o coronário, o frontal e o laríngeo, coronário, frontal e laríngeo, ok? Estão em uma linha. Já o cardíaco, o umbilical, o esplênico e o raiz, ou o básico, né? Porque o básico chama-se raiz ou básico, dançam no corpo como uma serpente, como eu disse a vocês, através da Kundalini. Lembramos que toda energia densa recebida acessa sempre o sétimo, sexto e quinto chakras, ou seja, os chamados básico, esplênico e umbilical. Lembrando que umbilical não é plexo solar. Muita gente diz assim, olha, fecha o seu plexo solar. Não, fecha o teu umbilical. Então nós precisamos mudar essa forma errada de dizer plexo solar, quando na realidade a gente está falando sobre o umbilical. Pois chakra é chakra e plexo é plexo, como eu citei para vocês aqui acima. Ok? Vamos falar da forma correta. Isso é importante para que a gente faça esse trabalho de evolução. Somente através da evolução espiritual podemos não ser atingidos com energias baixas nesses chakras, nos 3 chakras que eu comentei com vocês. Precisamos buscar a substância primordial, né? Vocês poderiam perguntar para mim, o que é a substância primordial? É a energia ou consciência de Deus que começa a ter um sentido objetivo em um ser. Então observem, um sentido objetivo em um ser. Exemplo, o universo gera a um ser energias através de pontos de luz existentes em sua consciência espiritual, chamadas estrelas conscienciais. Olha esse nome, chamado estrelas conscienciais.
No Feng Shui, muito interessante falar a respeito do Feng Shui, que há milhões de anos já era trabalhado na China, existe o chamado Feng Shui da personalidade. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar a respeito disso, que busca as estrelas que regem aquele indivíduo em seu nascimento, em sua vida, gerando uma energia trina, porque tudo é trino. Todas as energias são trinas. Poderia citar muitas energias trinas, mas hoje não vou citar a vocês somente a Igreja Católica, quando nós fazemos, ou quando nós utilizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Correto? Não. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Então nós temos essa energia trina, ok? Que existe. Lá foi dito para a gente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é só uma energia. Pai, Filho, Espírito Santo. Aí está a energia trina. Então, por isso no universo, tudo é trino. Tudo é trino. Exemplos são os chakras. Também é trino. Temos os 3 chakras iniciais, que seria o básico ou raiz, né? O esplênico e o umbilical. São 3, é um trino, forma uma energia trina. Depois você poderia me perguntar, e a sequência? Seria o cardíaco, laríngeo e frontal, mas mais uma formação trina de energia, ok? E aí vocês perguntariam, e o coronário? Como fica o coronário? Então são 3, 6, né? Trino lá embaixo, depois mais 3 são 6, e o 7º chakra, e o coronário, que está sozinho? Essa é a energia de Deus, essa é a energia de Deus, por isso Jesus falava, vós sois deuses, está lá na Bíblia essa energia. Observem o tarô, que é trino, observem a cabala, que é trina, observem a igreja católica, que é trina, observe a Umbanda, que é trina, observe o Espiritismo, que é trino, observe o Kardecismo, que é trino. Tudo está na energia trina. Nós devemos estudar cada uma dessas energias para entender essa trindade. Os 7 raios também estão na energia trina. Vocês diriam, mas como assim? Nós temos que estudar esses raios de uma forma, podemos trocar uma ideia num próximo bate-papo, para vocês entenderem como essas energias, no caso que eu estava dizendo para vocês, principalmente dos 7 raios, como também é trino, trabalham com o sistema trino. Vamos fazer um comparativo para a gente poder entender. Digamos que você vá a uma fazenda enorme e muito bem montada. Na hora de dormir, ao invés do dono te dar um quarto lindo e cheiroso, ele coloca seu colchão para dormir no chiqueiro. Que ruim que é, né? O que você diria a ele? Mas eu não quero ficar aqui. Quero sim um quarto limpo e lindo. Não é assim, né, que você diria para ele, para o dono? Ele diria a você que os quartos são para as pessoas desapegadas. Você levaria um grande susto, né? Pois ninguém fala isso para nós no dia a dia. Ninguém diria para você, você vai dormir no quarto porque eu observei que você é uma pessoa desapegada, que você é uma pessoa evoluída, né? Mas não é assim que funciona. Vocês sabiam que enquanto estamos apegados a bobeiras, à materialidade, ao sexo desregrado, às maldades, nossos chakras ficam, entre aspas, com os porcos. Por que isso? Por que poderia ser dito assim? Porque ele está em um lugar sujo. Essas energias estão em um lugar sujo. Nós queremos o quarto limpo e cheiroso, mas através das dores vamos aprendendo e com o tempo saímos do chiqueiro, do mau cheiro, e vamos nos caminhando para o quarto limpo e cheiroso, como eu disse para vocês ali atrás. Isso se chama evolução, ok? Então nós precisamos entender que essas energias, que são energias que não são posicionadas
nós demos o exemplo aqui do chiqueiro, ok? É quando nós estamos desregrados, é quando nós estamos dentro de um padrão energético ruim nas nossas evoluções, na nossa caminhada de evolução. Por isso que devemos, sim, sem dúvida alguma, pensando nos chakras, limpá-los todo dia, no sentido espiritual, no sentido energético, no sentido dos pensamentos, evitando assim o mau cheiro, né? Demos exemplo dos porcos, porque estão no lugar de mau cheiro, nada contra o animalzinho, mas fica-se no lugar de mau cheiro. Então eu prefiro dormir sim num quarto bonito, cheiroso, ao invés de dormir junto aos porcos. Exatamente, depende muito da sua alma, da sua consciência, da sua moral, da sua energia e da sua evolução espiritual, pode ter certeza. Por isso Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas. Quantas vezes vocês já leram isso, vocês já ouviram isso, para vocês terem uma ideia. Isso significa o quê? Criancinha, não falando na criança propriamente dita, mas sim no coração liberto, no coração no sentido positivo da palavra, no sentido de evolução, no sentido de bom coração, de evolução espiritual. Vocês sabem que mais aprisiona um ser, o que mais aprisiona um ser é o sexo e o ódio, ok? O sexo e o ódio são duas situações que aprisionam ou a grande maioria daqueles que estão ainda no processo da caminhada, que é o nosso processo de evolução, sem dúvida alguma. Então nós precisamos ficar preocupados e principalmente voltados em mudar essa consciência. Observemos que 70% a 80% da vida de muitas pessoas foram desperdiçadas com essas duas energias que eu citei a vocês, que é o sexo e o ódio, né? Gerando tristezas, dores, gerando perdas, gerando doenças, gerando amarguras a esses nossos irmãos, isso porque está desregrado, porque observem que toda vez que você faz algo errado, algo que não é positivo, algo que não seja de bom para alguém, para o seu irmão, para você próprio, você se questiona com isso. Automaticamente você vai se questionar. Se você não se questionar, tem que ser analisado muito a sua evolução espiritual. Lembrem-se, essas duas energias citadas, sexo e ódio, ok? Entre outras, estão, aliás, no chakra básico, né? O sexo e o ódio estão no chakra básico, como outras energias também. Caso o seu sétimo chakra não tenha evoluído, como você quer ir para os próximos? Para o sexto, para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o segundo e para o primeiro, que é o seu coronário. Então, dessa forma, a vida espiritual trava, você não evolui. Seu mentor também não evolui. E trava nessa energia. Nossa meta, sair do básico e ir sim para outros chakras, retirando de nosso caminho toda a densidade, retirando de nosso caminho ódios, maldades, luxúrias, irritabilidade, sexo desregrado, maldades contra o nosso próximo, contra nós próprios. Todos nós temos muitos exemplos de evolução. Jesus, Emmanuel, Francisco Xavier e muitos outros irmãos que poderíamos citar. Mas todos esses nossos irmãos estavam junto da evolução e principalmente das energias boas, da caridade, da alegria, da fraternidade. Assim nós devemos segui-los, sem dúvida alguma. Gerando assim as melhores energias aos nossos chakras, evoluindo o nosso espírito, vivendo com muita saúde espiritual e corporal. Muito importante, as doenças têm a ver com esses desregramentos de chakras. 90% das situações, pode ter certeza. Devemos buscar essas forças todos os dias, através das orações, através de seu mentor espiritual, através das conexões e através das projeções astrais. Eu sempre defendo essa forma da projeção astral no sentido de uma evolução espiritual e principalmente da conexão do seu espírito para com você próprio, para conosco próprio, pode ter certeza. Eu agradeço muito a vocês, agradeço por esse momento de luz, agradeço por esse momento de conexão, que nós estejamos juntos nos nossos próximos bate-papos. Namastê. Tudo pode acontecer. Feche os olhos, solte o seu prazer. Quando o sonho traz